paz do Senhor a todos. Amém, queridos? Se assentar, por gentileza. Quero expressar aqui a Deus o nosso contentamento, satisfação e prazer de poder estar na casa de Deus e também agradecer a Ele pela oportunidade de poder compartilhar essa palavra nesse quarto congresso de discipulado e agradecendo também a saudação de bem-vindo a qual fomos alvo, louvando a Deus pela vida do pastor Cirso, presidente da igreja aqui, e também da nossa vice-presidente da nossa CEDESCP, e é uma autoridade no nosso estado. Nós louvamos a Deus. O pastor João Seno, ele tem um carinho muito grande pelo vosso pastor, e desde o tempo de caçador, ele sempre falava do pastor Cirso, né? Inclusive, o pastor Cirso esteve lá num congresso de jovens, né, ministrando, e eu lembro, e o pastor Seno sempre comenta, inclusive aqui em Criciúma, da boa relação que tem, e da amizade, do carinho que tem já há muito tempo com o servo do Senhor. E trazemos então um abraço do nosso pastor. Ele também não esteve ali nesse final de semana, os compromissos são bastante, e nós trazemos aí então o abraço dele, e também ao nosso evangelista Joabe, Deus abençoe, que é o dirigente pastor aqui da sede, também ao presbítero Cristiano, que tem sido o canal, né, para o nosso convite, nosso amigo já de longa data. Louvo a Deus pela sua vida, pela confiança, e lembrar de nós, nos honrando com tal convite. Também a todos os nossos obreiros que aqui estão, e também ao evangelista Lucas, Deus abençoe, ao pastor João Carlos, um prazer estar com todos vocês, todos os companheiros que aqui estão, e a igreja do Senhor Jesus. Na posição que você está, por bondade, pegue a sua Bíblia. A proposta é falarmos sobre discipulado, então abre Mateus 28, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Mateus, lá no último capítulo, 28, e o versículo número 18 a seguir. Queridos irmãos, por bondade, localize, Mateus 28 e 18, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga discipulado. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19, portanto, ide, ensinai, ou conforme a sua versão, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Queridos, já sentimos a presença de Deus, já expressamos aqui a nossa comunhão, e dessa feita então vamos à palavra do Senhor. Esse ano, queridos, no mês de dezembro, especialmente dia 26 de dezembro desse ano, nós estaremos completando 13 anos daquele incidente fatídico, daquele terremoto lá da Indonésia. Creio que os irmãos lembram. Quantos lembram daquela triste notícia, triste tragédia? Dia 26 de dezembro completaremos 13 anos daquele terremoto de 9,3 graus na escala, que atingiu a costa da Indonésia e levantou 3 ondas maiúsculas de aproximadamente 30 metros de altura, e essas 3 ondas geraram um tsunami gigante que entrou por alguns países ali da Ásia, e a própria Indonésia foi o mais atingido de todos. Para contabilizar, lá no final, chegou em torno de 230 mil mortos. Você deve lembrar, 230 mil mortos. E um número gigantesco de pessoas desaparecidas, um número gigantesco de localidades destruídas, pessoas para ser localizadas, para serem resgatadas e para que tenham as suas necessidades fisiológicas básicas supridas. Houve, querido, quase que simultaneamente no mundo, um movimento para socorrer, uma missão para socorrer, ou seja, aqueles atingidos, socorrer aquela região do mundo. A ONU, as ONGs, as entidades se mobilizaram para essa missão. Nós podemos dizer que eles desencadearam um esforço absurdo para, então,
poder dar conta da grande necessidade, e tal era a urgência daquela condição. Queridos, deixa eu pontuar e ponderar o seguinte: a igreja do Senhor, assim também, ela tem uma missão, e diga-se de passagem, muito mais urgente do que aquela missão da Indonésia e dos países asiáticos. A missão da igreja foi dada há 2.000 anos atrás, por Jesus, e ela continua até hoje. E aí, queridos, vem a questão: mas espera aí, eu sou responsável então por esses 2.000 anos de história da igreja? Não, nós somos responsáveis pela nossa geração, queridos. Se a nossa geração não for evangelizada e discipulada, e Jesus não voltar em 100 anos, quanto? 70%, 80%, quem sabe 90% de Sara vai estar ardendo no inferno, se nós não fizermos nada. A triste realidade é essa. Mas se a igreja do Senhor empreender uma missão absurda, no sentido de urgência, de compromisso, de responsabilidade, com certeza Deus estará te usando, Deus estará te capacitando, Deus estará te alcançando, para que você seja bênção, para que você seja um discipulador, aleluia, e esta geração seja alcançada, aleluia. Queridos, nós sabemos que e precisamos concentrar a nossa atenção nas razões pela qual há uma necessidade urgente de cumprirmos a missão da igreja. Este é o tema, é a proposta do 4º Congresso de Discipulado. E eu colocaria como a primeira razão pela qual essa missão é urgente por demais, essa missão da igreja tem urgência, é o fato do pecador sem Jesus estar perdido. O pecador sem Jesus está perdido. Eu preciso fazer aqui, a nível de evangelização, uma introdução. E esse é o sentido, querido. Não há salvação fora de Cristo. Muitos são admiradores, e se você questionar, ele vai dizer: não, mas eu já aceitei a Cristo. Só que o aceitar dele é como Salvador, não é aquele aceitar como Senhor. Não é aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida, que entrega as suas vontades e obedece à vontade soberana de Deus. Não é esse sentido. Não obedece o versículo 20 do capítulo 28, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é a maioria, quase todas, mas é um conceito absoluto. Ensinando a guardar quase todas. É por isso que a vida de discipulado, ela começou lá, quando você estava sendo evangelizado, houve a integração, e aí você veio para a igreja, ela iniciou ali, e ela não para, ela só vai parar, a tua vida de aprendizado e de serviço a Cristo, só vai parar quando o pastor da igreja fizer o teu funeral, e o teu corpo for guardado lá no cemitério, aí vai encerrar, mas até ali você estará aprendendo, até ali você estará sendo aperfeiçoado, até ali Deus estará querendo te usar, até ali a intenção de Deus será fazer de você um instrumento. E aí alguns de nós dizem: Senhor, mas eu não sou capacitado. E Deus diz assim: eu chamo aquele que não é capacitado e capacito. Deus capacita, querido. O Senhor quer investir na tua vida. Agora pare de dar desculpas para Deus. Pare de dar desculpas para Deus. Haja. Glória a Jesus. Mas eu não tenho o dom do discipulado. Todos os dons cabem dentro do discipulado. Se você é músico, discipule alguém. Se você trabalha em alguma área da igreja, vai conseguir. Eu sou do círculo de oração, então discipule. Quando uma irmã casada, ela aceita Cristo, integre ela. Vamos lembrar, querido, que quando a gente aceitou Jesus, nós não tínhamos esse livro maravilhoso, a proposta do currículo do discipulado, não tínhamos isso, mas naturalmente, era automático. A gente manifestou de aceitar Cristo, um irmão, quando muito, ele já não nos levou a Cristo, mas se não, ele encostava na gente e começava a nos acompanhar na fé. E as maiores lições eram com a vida e o testemunho dele. A gente aprendia a maneira que ele falava, a maneira que ele vestia, a maneira que ele agia, a maneira que ele tinha as atitudes, e a gente ia analisando, ia copiando, porque aquilo ali nos chamava a atenção, o Espírito Santo chamava a atenção. A igreja do Senhor, infelizmente, tem se afastado desse hábito tão bíblico, tão necessário e tão urgente. Aleluia! Queridos, o discipulado começa com o nosso testemunho, o poder de influência da igreja. Há vidas que são como um pé de cabra,
assim como tem aquele que prega, que testemunha, que evangeliza, que atrai a Cristo, existe aquele que é pé de cabra, que vai lá e arranca o que foi pregado. Será que o seu vizinho, seu colega de trabalho, se ele dependesse da mensagem da tua vida, ele estaria aqui nessa noite? Ou será que você desprega tudo aquilo que você tenta afirmar aqui? Que o Senhor nos ajude, amados. Eu não estou aqui para puxar na tua orelha, mas em nome de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, eu quero dizer a você que Deus quer te usar como instrumento. Para de dar desculpa, deixa Deus te usar da maneira que você é. Aleluia. Por quê, querido? Porque o pecador sem Jesus está perdido. Diga comigo, o pecador sem Jesus está perdido. Então, querido, isso é complicado. Por quê? Eu vou explicar. Porque quando desaparece um avião ou um navio, quando desaparece, por exemplo, um Boeing, todas as ações, a missão é depreendida para socorrer. Então, se o pecador está perdido, se realmente quando a pessoa morre e ela não aceita Cristo, ela vai para o Hades, ela vai sofrer tormento e aguardar o juízo final para ser sentenciada e lançada no Geena, no lago de fogo e enxofre. Então nós estamos muito mal diante de Deus, diga-se de passagem, porque todos os dias nós temos a oportunidade de falar de Jesus, ou de agir e influenciar através da nossa atitude, sendo que se essa pessoa morrer, e todo dia morre, se você ir no cemitério, você vai ver túmulo de tudo que é tamanho. Se você olhar na inscrição, você vai ver todas as datas, as mais próximas possíveis, porque a morte não respeita a idade. Às vezes ela pega alguém que está lá no final da fila, que diz assim, não, vai demorar, para mim vai demorar, e às vezes ele vive como se fosse eterno, como se nunca fosse morrer, mas a morte chama todo dia, e para ela não tem desculpa também, é uma coisa certa, vai acontecer. Então, meu querido, que o Senhor nos ajude. O que mais? Por que que o pecador sem Jesus está perdido e nós precisamos evangelizar, especialmente discipular? Porque as falsas religiões, elas vêm trabalhando, enquanto o crente, muitas vezes não quer fazer nada para o Senhor. Você vê aí as heresias batendo de casa em casa, as heresias fazendo estudo bíblico, as heresias e as seitas trabalhando com um afim muito grande para fazer proselitismo, trazer membros para se filiar às igrejas delas. Por exemplo, o Islã, em 2050, conforme previsões, se tornará a maior religião do mundo, maior que todo o cristianismo junto. Quando normalmente o pessoal fala de cristianismo, acaba reunindo, não é verdade, todos os que têm o nome de Jesus, ou seja, reúne espírita, reúne católico romano, reúne evangélico, reúne tudo. E pelo que nós estamos vendo, isso vai acontecer antes de 2050, se Cristo não voltar. O Islã se tornará a maior religião. A Europa, em poucos anos, em torno de 2 décadas, ela pode se tornar um continente muçulmano predominantemente. Alguns países ali já estão com uma característica muçulmana muito grande, querido. E aí, querido, nós precisamos cuidar, porque na própria África, enquanto os cristãos conseguiam 3 conversões no final do século passado, os muçulmanos, o Islã, conseguia 7 conversões. O número de pessoas que nascem anualmente, é 30 vezes maior do que o número de pessoas que se filiam às igrejas. Então, quer dizer, a igreja não tem conseguido acompanhar o crescimento vertiginoso da população. E mais do que isso, eu trago essa mensagem para a nossa reflexão. Há no mundo, para os irmãos entenderem, 90 milhões, diga comigo, 90 milhões de pessoas. Há mais de pessoas, querido, 90 milhões, há mais de pessoas no mundo hoje do que no ano passado. Olha o tamanho do desafio da igreja. É fato que muitos morrem, mas é fato que nós temos 90 milhões a mais do que em 2016. Nós temos também 249 mil pessoas a mais do que ontem. Olha a necessidade da igreja. 249 mil pessoas a mais do que ontem. Temos também 10.400 pessoas a mais do que o horário que você entrou aqui para iniciar o seu culto a Deus. 10.400 pessoas a mais do que uma hora atrás, que nascem, em média, aí, por hora, no mundo. Só para os irmãos entenderem a relação de crescimento, de Adão até 1830, DC, depois de Cristo, de Adão
até 1830 depois de Cristo, foi que o mundo demorou para conseguir reunir 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. De Adão até 1830, é recente. Aí o mundo conseguiu reunir 1 bilhão de pessoas. Depois disso, querido, o crescimento ele começou a se acelerar. Só para os irmãos entenderem, ele começou a se acelerar. Porque nos próximos 100 anos, o mundo já reuniu 2 bilhões. Claro que aquele primeiro bilhão morreu, mas já nasceu mais e reuniu em 100 anos, nos próximos 100 anos, de 1830 a 1930. Em 1930 nós já tínhamos em torno de 2 bilhões de pessoas. Então esse crescimento vertiginoso, acelerado, gigantesco, começou, ou se concentrou 1830 para cá. E aí os irmãos vão perceber que de 1930 em diante, igreja, aí o crescimento começou a acontecer de uma forma muito acelerada. Só para você entender, o terceiro bilhão foi acrescentado em 30 anos, de 1930 a 1960. Só que em 30 anos, são 3 bilhões que o mundo conseguiu reunir de pessoas. Depois, o quarto bilhão em 15 anos, certo? E aí nós temos na sequência, em 12 anos, em 9 anos, e os últimos 7 bilhões foram em 7 anos. E aonde nós vamos parar? A igreja precisa se despertar, irmãos, porque o mundo tem crescido, os desafios têm crescido junto, e a igreja do Senhor precisa se despertar. Como eu disse, Deus não vai cobrar de nós a geração passada, Deus vai sim pedir conta, haverá prestação de contas sim, desta geração. Nós somos responsáveis por esta geração, e essa é a mensagem que eu tenho para a igreja do Senhor nessa noite, queridos. Queridos, Deus não exige nada além do que a gente pode dar. Deus vai te usar da maneira que você é, mas seja um instrumento que esteja à disposição de Deus. Aleluia! Mais do que isso, queridos, por que é urgente pregar e discipular? Porque alguns crentes, se você observar, até tiveram visões do pós-morte física dos não salvos, e eles foram lá no Hades, lá na região dos mortos, e viram o tormento que estão aqueles que foram sem Jesus. E aí, querido, eles voltaram, quando voltaram e acordaram, eles se tornaram grandes ou ardentes ganhadores de alma, cuidadores de alma. Eles são discipuladores hoje, cuidam com amor, a maioria deles. Mas, amados, a realidade do mundo sem Deus já está revelado aqui. Então você vai perguntar, mas por que Deus não mostra para mim também? Deus está dizendo, já revelei na minha palavra. Você sabe que aquele que não tem Jesus está condenado, já está perdido. Então, querido, Jesus não morreu só por mim, só por você. Ele morreu também por aquele que está lá fora. Então vamos fazer algo em prol deles. Você pode dizer, mas o meu chamado não é esse. E Deus está dizendo, eu te chamei sim, esse é o teu chamado. Testemunhar é um chamado universal para todo crente. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Urabai, Assura, Calabacébia. Queridos, a igreja do Senhor, ela é chamada para cumprir a grande comissão. Quando você pega uma moeda, você vê cara e coroa. Ela tem 2 facetas que nós chamamos, cara e coroa. A grande comissão, que nós vimos aqui em Mateus 28, e lemos esse texto como base. E o pastor João Carlos leu aqui Marcos 16, 15 a 20. E você vai pegar também o João capítulo 20, você vai analisar também o que Lucas escreveu em Atos 1 e 8. Tudo isso forma a completude ou a integralidade da grande comissão. Ou seja, a igreja tem 2 facetas da grande comissão: pregar e ensinar. E o discipulado entra aí no ensinar. Não é só para pregar. É fato que muitos não vão aceitar. Mas a nossa responsabilidade é testemunhar, é dar o bom exemplo, é pregar quando possível, e a partir daí, querido, ensinar, glória a Deus, ensinar. Então, uma outra razão, por conta da necessidade e da urgência da missão, é porque é uma ordem de Cristo. Amados, nós vamos perceber que há muitas coisas da Bíblia que Deus nos dá o direito, Ele nos dá liberdade para escolher, para optar pela alternativa. O próprio Salmo 52, Davi vai dizer assim,
que eu sou como oliveira verde na casa de Deus, plantado na casa de Deus. Então assim, ser uma bênção ou ser uma treva, Deus permite que a gente venha escolher. Se você quer ser bênção, quer ser treva, o que é só gerar incômodo. Enquanto a liderança da igreja, enquanto o ministério da igreja se preocupa com as almas, se preocupa com os novos convertidos, se preocupa com o crescimento da igreja, precisa ficar correndo atrás de você, para te dar ali aquele negocinho que precisa dar para a criança, né? Que a gente tem que levar na mãozinha assim, tem que tratar com carinho, tem que falar devagarzinho, fica gastando energia, gastando recurso, gastando tempo, quando as almas estão lá perecendo, e era para você ser um instrumento, ser um adulto espiritual, e às vezes você ainda é uma criancinha, um bebezinho, já passou tantos anos na casa do Senhor e fica achando tititi, besterol, como alguém diz. Mas deixa eu lhe dizer, querido, que o Senhor nessa noite está te chamando de perto e dizendo: cresça, cresça, chegou a hora de você frutificar, chegou a hora de você cuidar dos pequenos, você não é mais pequeno, aleluia, eu te amo, mas eu preciso falar isso para você, glória a Deus, querido, a ordem de Jesus é fazer discípulos, aleluia, é um imperativo, não é opção, não é alternativa, é para fazer discípulo. Quem não faz está em desobediência, porque se é a ordem, e a ordem é para a igreja, não é só para os apóstolos, que estavam representando a igreja. Então, amado, se nós não fizermos, nós estamos em desobediência. É para fazer discípulos, não é para fazer convertido. A igreja moderna, eu não gosto dessa palavra e desse adjetivo, eu entendo como pejorativo, negativo, mas a igreja moderna tem produzido convertido, mas a ordem de Jesus é, e você leu comigo, produzir discípulos, aleluia. Se você observar, a primeira vez que o povo de Deus foi chamado de cristãos, foi lá em Antioquia da Síria, a primeira igreja gentia, a primeira igreja que não era judaica, de DNA judaico, e lá na Síria, eles queriam zombar, foi o povo da Síria que começou a zombar dos cristãos e dizer, eles são miniaturas de Cristo, são pequenos cristos, e aí vem o adjetivo, que na época era negativo, para cristãos, mas lá, irmão, toda a igreja era discípulo, os discípulos foram identificados como cristãos. Hoje, a igreja é cristã, mas os discípulos, infelizmente, não são todo mundo, hoje inverteu, mas que nós possamos, amados, entender essa realidade, porque realmente, aí nós vamos entender por que muitos não fazem discípulos, porque não são discípulos, ninguém dá o que não tem, e a grande realidade é essa, como é que eu vou fazer do meu filho um discípulo, se eu mesmo não sou um discípulo? Eu posso falar bonito, eu posso falar da melhor forma possível, eu posso ser doutor em retórica, em oratória, em tudo que for, em relação à fala, à postura, mas se eu não viver aquilo que eu prego, eu não conseguirei fazer dos meus filhos discípulos de Jesus, eu não conseguirei fazer daqueles que aceitam a Cristo discípulos de Jesus. Amados, entendamos essa realidade, mais do que isso, é uma ordem de Cristo, e essa ordem é para os sacerdotes de Cristo, que foram chamados para ministrar, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e eu lembro da Reforma Protestante, 1517, os irmãos vão lembrar, naquela época, só o clero podia ministrar, ninguém podia abrir a Bíblia, inclusive não tinha Bíblia, era de fato elitizado, mas aí Lutero vai trabalhar, e o carro-chefe da Reforma, Lutero vai usar 1 Pedro 2 e 9, porque nós somos a raça eleita, sacerdócio real, e aí ele vai adjetivando, nós somos sacerdotes do Senhor, todo crente foi chamado para ministrar. Aí você vai dizer, mas peraí, eu não sei falar, mas deixa eu lhe dizer, irmão, você é chamado para testemunhar, você é chamado para agir como um salvo, e a partir daí você vai ser um poder de atração ao teu Deus, aleluia, e esse é o sentido, glória a Deus, e se você buscar o Espírito Santo, como foi dito em Atos 1 e 8, você será testemunha, glória a Deus, aqui em Jerusalém, aqui em Sara, no estado, e também no Brasil e no mundo, se Deus quiser,
Aleluia! Então, queridos, precisamos buscar missão e discipulado sem o Espírito Santo, de fato não vai acontecer. Mas quando nós buscamos o revestimento de poder, a direção de Deus, o Espírito, então, querido, ele começa a trabalhar e a nos capacitar e a nos usar de uma maneira especial. Aleluia! Por que a igreja precisa de maneira urgente fazer discipulado e fazer a obra de Deus, executar a sua missão? Porque sem discipulado não há crescimento real e não há qualidade nos seguidores, nos convertidos. Se você observar os dados do IBGE, eles são muito animadores, eles são muito generosos, mas você vai perceber ao longo da história da igreja, sempre quando haviam avivamentos e havia conversões e a igreja ia expandindo e crescendo, irmãos, todas as estruturas da sociedade iam sofrendo transformação. Porque aonde tem um crente na política, a justiça social começa a acontecer. Aonde tem um crente na economia, ali vai acontecer a luz de Cristo. Aonde tem um crente em qualquer área, em qualquer segmento, ali o evangelho entra e faz diferença. Porque aonde a luz chega, as trevas recuam. Mas não é isso que a gente vê no Brasil. Quanto mais o número evangélico avança, infelizmente, mais a corrupção avança. Eu não estou dizendo que os evangélicos são corruptos, mas eu estou dizendo que o nível de discipulado que a igreja brasileira evangélica tem produzido tem sido irrelevante. Nós temos crescido em número, mas parece que é só convertido, não é discípulo de Cristo. Porque aonde está o discípulo, ali há avivamento, ali há testemunho, ali há glorificação do nome de Jesus. Aleluia! Então, amados, a igreja precisa avançar, mas com qualidade, com caráter de Cristo. Aleluia! Glória a Jesus. O ensino, queridos, é a base para a vida cristã e para os demais ministérios. Sabe por quê? Porque, basicamente, todos os ministérios são exercidos à luz dessa palavra. Então, o próprio ensino, ele é o sustentáculo de todos os ministérios. Ele é o sustentáculo de todas as atividades da igreja. Pelo ensino da palavra, o discipulado, a própria escola dominical, que é uma sequência do discipulado, a própria teologia, que é uma sequência nessa progressão do ensino. Eles trabalham para quê? Eles trabalham para formar um discípulo de Cristo. Por quê? Porque o ensino é a base, querido. Aleluia, qualquer serviço, qualquer dom é exercido à luz da palavra. É a única regra de fé e prática. Tem muita gente dizendo, eu tenho intimidade com Deus, mas não tem intimidade com a palavra. E aí é uma incoerência gigante, maiúscula. Sabe por quê? Porque não tem como eu ter intimidade com Deus, se eu não tiver intimidade com a sua palavra. A atitude que eu tenho para com a Bíblia, reflete a minha atitude para com o próprio Deus. Sabe por que Deus não cumpriu ainda o plano na sua vida? Você fica esperando, você não abre a Bíblia, não estuda a Bíblia, não vem para o discipulado, não vem para a escola dominical, não vai para o curso teológico, não vem para o culto de doutrina. E aí você acha que Deus vai fazer tudo automaticamente. Não, meu querido. Deus precisa te dar sustentação, raízes espirituais. E isso acontece através da palavra. Crescimento em graça e conhecimento. Glória ao nome do Senhor. E o discipulado, ele vai ensinar. O difícil, querido, e aqui eu vou ser sincero com os irmãos, é porque às vezes, eu vejo até hoje, algumas deficiências que eu tenho na minha vida cristã. Algumas deficiências, às vezes, no devocional com Deus. Eu vejo que lá no discipulado, no início da minha fé, faltou essa orientação. Então, eu hoje procuro, então, ter essa disciplina, me esforçar nessa área. Mas, à medida que a pessoa vem a Cristo, ela precisa ser logo ensinada, para que a árvore não cresça torta. Quantos de nós estão com vícios, crescemos tortos? Mas na graça, na fé, querido, tem jeito, tem solução. A gente ouve às vezes alguém dizendo assim, não, mas eu nasci assim, espiritualmente falando, vou morrer assim, Jesus me fez assim. Eu quero te dizer que Jesus não te fez assim, não. Jesus te fez, Romanos 8,
e 29, para ser conforme a imagem do Filho dele. Te predestinou para ser conforme a imagem do Filho dele. Labaxara canta, labacébia. E aí entra o caráter cristão, entra o fruto do Espírito. Você precisa ter amor, você precisa esboçar esse gozo, essa alegria, essa paz, essa paciência. Você precisa esboçar a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, essa temperança. E é isso que vai te fazer parecido com Cristo. É isso que vai me fazer parecido com Cristo. E é isso, são essas vitaminas que no discipulado elas são implantadas dentro da pessoa. Aleluia. Enquanto tem alguém aí que não incentiva o conhecimento da palavra, a Igreja Assembleia de Deus de Sara incentiva o conhecimento, a leitura, o estudo da palavra. Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade liberta, queridos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E é uma bênção poder glorificar o Senhor por isso. Então, querido, outro detalhe importante aqui. Por que o discipulado gera crescimento real? Porque a unção, ela é necessária. A unção, ela é indispensável. O que é a unção? É a habitação do Espírito Santo em você. 2 Coríntios 1:21, Paulo diz que nós somos ungidos. No Antigo Testamento, profeta, sacerdote, rei, era ungido. Mas hoje, nós, todos os crentes são ungidos. Todos os crentes têm a habitação do Espírito Santo. E esta unção, ela trabalha também capacitando, separando e capacitando para uma ação, um ministério específico, ou para um dom, para um serviço de consagração ao Senhor. A unção tem a sua utilidade, ela é indispensável, não pode faltar. O poder de Deus é indispensável. Mas, irmãos, tão importante, tão relevante quanto a unção de Deus, o poder de Deus, é a preparação. A unção não substitui a preparação. O poder de Deus não toma o lugar do treinamento. O poder de Deus não toma o lugar do treinamento. Não tem esse objetivo, esse escopo, não tem isso. Entenda, amado. Sabe o que o diabo faz? Ele tenta te afastar da palavra, porque ele sabe que se ele te afastar da palavra, ele te leva a pecar facilmente. Mas a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Deixa eu lhe dizer, querido irmão, a unção levanta uma pessoa, levanta o ministério. A unção, como eu disse, é maravilhosa, mas só o caráter de Cristo, só a santidade manterão essa pessoa de pé. E isto vem pela ação do Espírito Santo, que trabalha pelo portal da palavra. Labanda cala súbia. Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo está falando com a igreja, porque o Espírito Santo diz para a igreja, não é só os irmãos que trabalham com a prática do discipulado que vão discipular, mas o discipulado somos nós. Quando a gente ouve aquela notícia, pastor Cirso, que a mãe abandonou a criança lá na lata de lixo, a gente fica assustado, não fica? Que a mãe, pastor Joab, abandonou a criança lá no banheiro do mercado, como outro dia disse que abandonou lá no banheiro do mercado Angelone. Terrível. A gente fica pensando, ser humano fazer isso? Uma mãe fazer isso? Mas a igreja, muitas vezes, age igual. A grande e triste realidade é essa. A igreja gera e abandona. Quando que a igreja gera? Quando a igreja prega, quando a igreja testemunha, quando o pregador faz o convite, a pessoa aceitou. Aqui tem um bebê espiritual. Eu pergunto, querido, o bebê, ele sabe expressar que está com fome? Até sabe, mas a linguagem é o choro. É assim ou não é? É instinto. Mas verbalmente, ele não sabe dizer, estou com fome, não sei andar, não sei o que fazer. Então o que precisa, querido? Precisa alguém encostar nele e dar uma Bíblia para ele, 1 litro de leite. Só que ele não sobrevive só com 1 litro de leite.
ou o bebê sobrevive. É assim que a mãe faz. Eu lembro da minha esposa, quando a gente teve o nosso filho. Hoje o Brian está com 7 anos de idade, mas quando a gente teve, a esposa chegou do hospital, eu estava com ele no colo, aí eu coloquei ele no berço, aí a esposa disse, Brian, ele tinha ali menos de uma semana, alguns dias. Brian, agora é o seguinte, aqui é o corredor, lá à esquerda é a cozinha, então assim, você vai na cozinha, tem um negócio alto, você abre, vai acender uma luz, e você vai pegar 1 litro, vai estar escrito leite, aí tu vai tomar. Aí se tu quiser ir no banheiro, tu sai dali, volta para o corredor e pega a primeira à direita. E aí ela foi orientando. E aí, o menino então foi desenvolvendo. Aí daqui a pouco ela disse assim, olha Brian, quando você fizer as necessidades na fralda, que até vou deixar você com uma fralda, aí você abre essa gaveta aqui, você tira uma outra fralda, você pega o lencinho molhadinho, passa, limpa, higieniza, e depois coloca a fralda. E pronto. A cama é aqui, você já está aqui no bercinho, e é por aí que a gente vai andar. Eu já fiquei 9 meses com você. Eu já passei trabalho, dormindo só de barriga para cima, ou quando mais de ladinho. Passei dificuldade. E aí já deu. É assim que acontece? Nem parecido, irmãos. Quando a gente acha que terminou o trabalho, quando o bebê vem do hospital, que a mãe deu à luz, aí é que começa, é ou não é? Eu não entendia o negócio da tal pós-parto, depois eu fui entender. Esse negócio passa até no marido, né? Porque a gente dorme pouco, daí à noite fica com o sono bem leve. Irmãos, a igreja precisa despertar. Querido, nessa noite eu vi, me parece que umas 2 pessoas, ou até um pouco mais, foram apresentadas. A juventude precisa estar despertada. Se for apresentado um jovem, ou às vezes o jovem não quer ser apresentado, não foi feita menção do nome dele aqui, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, especialmente os jovens, ir lá atrás dessa pessoa e integrar ela. Quando a gente vai numa festa, e a gente não conhece ninguém, tu fica olhando, vê se conhece uma alma perdida ali no meio. É assim ou não é? E quando você não conhece ninguém, você vai para um cantinho, e tu fica ali pensando, ou se você é mais extrovertido, você vai chamar, vai tentar puxar conversa com alguém, mas é tão bom, quando alguém chega, e te integra, e diz que bom que você veio, de onde que você é, quem é você, se é de Marte, é de Urano, é de Netuno, é de Mercúrio, ou você é da Terra. Isso é lindo, irmãos. Quando nós fazemos isso, a igreja do Senhor precisa manifestar o amor. O amor se manifesta pelo serviço, o amor se manifesta por isso. Quando o adolescente é apresentado, a liderança do adolescente, o próprio grupo de adolescente, irmãos, precisa ir lá, abraçar e dizer que bom que você veio, da onde que você é. Irmãos, a mesma coisa, sendo pobre ou rico, independente da classe social, independente de cor, qualquer coisa, diante de Deus nós somos todos iguais. A igreja precisa integrar, e isso, irmão, não depende do teu pastor, não depende dos obreiros, isso é ser igreja. Isso é simplesmente ser igreja. Então o discipulado começa aí. Não seja essa mãe que lança o filho ali e diz, não, esse compromisso não é meu. Não. Pega e joga tudo no colo de alguém. Transfere responsabilidade. Amados, não é esse o nosso papel. Deus não nos chamou para isso. Mude a sua forma de ser. Aleluia. E eu trabalho para finalizar dizendo para você, glória a Deus, que segundo algumas estimativas, no Brasil há de 30 a 40 milhões de desviados. É claro que não há justificativa para quem se afasta de Deus. Essas pessoas estarão inexcusáveis, sem desculpas diante do Senhor, porque nada pode justificar alguém sair da presença de Deus, nada. Mas por outro lado, a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de amor, ela pode impedir de nós recebermos galardão no céu, irmãos.
Tudo isso será colocado naquele dia no tribunal de Cristo. Como estão as nossas mãos? As nossas mãos estão vazias? Ou as nossas mãos têm algo a apresentar ao Senhor? Sabe por que tem tanto crente doente dentro da igreja? Eu vou te dizer uma coisa. É porque eles perderam o sentido do ser igreja. Queridos, muitos não estão nem aí para a salvação de alma. O pregador está aqui suando a gravata, suando toda a roupa, fazendo apelo, ao invés de ele entrar em parto espiritual, porque quando o médico vai operar, fazer o parto, ele tem os auxiliares, ele tem lá outros médicos, outras vezes ele tem enfermeiros, toda uma equipe. A igreja precisa, quando for feito o convite, ou quando entra uma pessoa não crente, entrar em parto espiritual, é uma linguagem espiritual, e começar a clamar e dizer: Espírito Santo convence, Espírito Santo vai de encontro. Mas nós não temos essa capacidade. Muitas vezes nós estamos indiferentes, olhando para o relógio, pensando na programação que eu vou curtir depois, no entretenimento. Mas não é isso que Deus deseja de nós. Querido, Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Isso aí vai gerar daqui a pouco, e a conta vai vir para você. Você vai definhando na fé, e daqui a pouco você pode morrer espiritualmente. Vai sair do teu coração todo o desejo de servir a Deus. Tu vai esfriar de vez, e se não esfriar vai amornar, que é pior ainda. Querido, em nome de Jesus, essa noite, mude a tua forma de ser. Não fique me olhando como que dizendo: eu sou só mais um. Ah não, não é para mim. Porque Deus está falando, e Deus não fala com quem não veio. Deus não fala com a estrutura física do templo, mas Deus fala comigo, fala com você, porque Ele nos ama. Ele quer te honrar naquele dia, Ele quer te galardoar, Ele quer te premiar. Glória a Deus. Querido pastor Ciro Melo, no livro Discipulador Cristão da CPAD, ele faz uma pesquisa a nível da Assembleia de Deus, já faz alguns anos, e ele vai dizer, resumindo, que apenas 10% dos que aceitam Jesus vão descer as águas do batismo, e que apenas 5% vão permanecer na fé. Uma pesquisa feita com aqueles que se afastam, dizem que 70% deles, de cada 10, 7 deles se afastaram porque não se sentiam amados, não se sentiam parte, não sentiam que estavam integrados. Então esta é uma necessidade da igreja, queridos, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos entender essa realidade. O IBGE, no último censo, disse que 10% dos evangélicos já se declaram desigrejados. Ou seja, de cada 10 que se dizem evangélicos no censo, um deles diz que não tem igreja, porque não precisa de igreja. Querido, a pessoa, se um dia entendeu o evangelho, hoje está deturpado na sua mente, no seu entendimento. Não há como ser igreja sem se congregar. A brasa fora do braseiro, ela vai se esfriar. É por isso que Jesus mesmo vai dar um modelo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dar um modelo, que a manifestação dos dons espirituais, do serviço cristão, vai se dar em comunidade, vai se dar em comunhão. Aleluia. Amados, nós precisamos, para ser abençoados, para crescer uns dos outros. Aleluia. E é isso que o discipulado faz. Fechando, porque esse desafio, ele é um desafio gigante. Porque nós temos hoje a população urbana crescendo muito. Praticamente a metade da população do mundo vive em cidades. 45%, conforme a ONU, da população do mundo vive nas cidades. E quais são os desafios? A população está cada vez mais habitando verticalmente. É ou não é? Olha, Sara, como não está. Os edifícios, condomínios fechados. E o ser humano, por conta do ativismo, ele acaba não parando, não dando atenção. Vem o risco de ser assaltado, o risco, a dificuldade, a correria do dia a dia. O que mais? Qual outro desafio? O excesso de entretenimento. No nosso tempo, quando era criança, os brinquedos eram todos manuais.
Hoje, para nós mesmos, crianças um pouco maiores, crianças crescidas, quantas opções nós temos? Então, o excesso de entretenimento é um desafio do discipulado. A concentração de igrejas, o evangelho à la carte, o evangelho a todo gosto, está aí. Tem igreja para tudo que é freguês, só que é evangelho de balcão, um evangelho de consumismo. Não é o verdadeiro evangelho, evangelho da Bíblia, evangelho de renúncia, evangelho da cruz, o evangelho do discipulado. O que mais? O elevado grau de materialismo e consumismo, que tem tomado muitas vezes até nós mesmos. Sabe qual é hoje a maior dificuldade e por que muitas vezes nós não recebemos a bênção do Senhor? Pela nossa indisposição em compartilhar a bênção. Sabe por que você ainda não recebeu o que você está pedindo? Muitas vezes há anos, pedindo, porque você não mudou a tua atitude e não está disposto a abençoar outros. Deus não vai te inchar de bênção para você ficar só para ti e para a tua família. Deus quer que materialmente, espiritualmente, você seja abençoado e seja abençoador. Entenda isso. Aleluia. Abraão, querido, foi o que foi, modelo de fé. Por quê? Porque foi um abençoador. Deus disse através de ti, abra o teu entendimento nessa noite, através de ti. Deus quer abençoar, Deus quer salvar, Deus quer ensinar no caminho. Oh, glória ao nome do Senhor. Para finalizar e fechar, querido, nós temos que aprender com a igreja primitiva. Nós não podemos ser crente museu, que só vive de passado, mas precisamos nos pautar na Escritura. Entre os anos 33, ou 32 e 33, depois de Cristo, a população mundial daquela época era 175 milhões de pessoas. Diga comigo, 175 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, até o ano 100, onde essa população era uma média, o cristianismo já tinha 500 mil convertidos discípulos. 500 mil. E até o final do século 3, mesmo em meio ao período de maior perseguição, até o ano 300 depois de Cristo, o cristianismo já estava organizado em mais de 500 comunidades, em vilarejos, cidades diferentes. Isso equivalia a 12% do Império Romano convertido ao cristianismo. A igreja avançou, mesmo sem mídia, sem meios de comunicação em massa, mesmo sem carro, a igreja avançou, porque a igreja discipulava. Se você ler Atos dos Apóstolos, pode ler, por exemplo, 20 de Atos, e o próprio capítulo 5, versículo 42, você vai ver uma igreja de duas asas. Diga comigo, uma igreja de duas asas. Por quê, querido? Na casa e no templo. Esse é o modelo de Deus para nós. Na casa por quê? Para discipular o novo convertido lá. Mas eu não posso discipulá-lo na igreja? Posso. Mas é um modelo, se for possível na casa, vai surtir bastante efeito, vai ser bênção. Mas isso, querido, tem que nos levar para o templo também. Porque senão nós seremos uma igreja de uma asa só. E o pássaro voa só com uma asa? Não vi ainda, né? Se você souber de algum, me avisa. Para finalizar, se coloca em pé. Amados, eu lembro-me de uma história que eu vi. Glória a Deus. E nessa história, conta-se o seguinte: houve um grande desmoronamento de terra. E nesse desmoronamento de terra, o que aconteceu? Muitas pessoas estavam ali ajudando. Os bombeiros, o que é raro de se ver, conclamaram a população para ajudar, a tirar os escombros, a resgatar as vidas que estavam ali. E havia, dentre todos que estavam ajudando, um camarada, mãozinha no bolso, indiferente, olhando de ladinho e dizendo, e pensando, aquele bombeiro não está sendo eficiente, aquele bombeiro lá está muito devagar, e esse aqui não vai conseguir, essa pessoa aqui, esse morador aqui não vai conseguir levantar nada.
analítico, analisava, media, mensurava. Quando de repente chegou alguém para ele e disse assim: ó, o teu irmão estava aqui num amigo dele, nesse vilarejo onde houve o desmoronamento, e o teu irmão está aqui embaixo dos escombros. O camarada tirou a mão na hora, tirou as mãos do bolso na hora, e começou a trabalhar com muito mais ímpeto, muito mais rápido que os outros, e incentivava os outros e dizia: vamos gente, vamos lá gente. Olha a mudança de atitude, porque alguém chegou para ele e disse: o teu irmão está aí. Amados, muitos que Deus quer levar para a eternidade, para estarmos conosco naquele dia, muitos irmãos nossos estão lá, debaixo dos escombros do diabo, debaixo dos escombros de Satanás, mas Deus está nos chamando para tirarmos as mãos, espiritualmente falando, do bolso, para fazermos algo para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa mensagem, queridos, é a mensagem para a igreja do século 21. Nós sabemos que é importante fazer o evangelismo ao ar livre, é importante, as cruzadas é importante, mas a igreja do século 21 precisa avançar em discipulado. Se não houver relacionamento, os grupos, se nós não chamarmos essas pessoas, a igreja não vai avançar, porque modelo bíblico não é invenção, não é fórmula, é Bíblia, é Bíblia, é a igreja voltando a ser igreja. Urabanda sebe, alava sai. Queridos irmãos, se você disser assim: não, eu não vou discipular ninguém, pelo menos ore, interceda. Pelo menos quando vir a pessoa na igreja, vá abraçar, vá perguntar quem é, ajuda a integrar, seja igreja. Uraria calachai, ibadaraba súbia. Aleluia. Que o Espírito Santo te sensibilize. Que o Espírito Santo te sensibilize. Eu sei que quando muitas irmãs ficaram grávidas, até ali você não tinha prestado atenção, mas quando você ficou grávida, você prestou atenção que na rua da tua casa tinha uma loja com roupa para bebê. Tudo que você via e assistia, você prestava atenção, você se despertava para aquilo que era para o bebê. Você se sensibilizou. A igreja precisa se sensibilizar. A pior coisa é o indiferentismo, é a mornidão. Querido, nós devemos ter e fazer a manutenção do templo. É lindo, o templo em Criciúma também é lindo, o templo dos irmãos, os irmãos estão de parabéns, é lindo, devem fazer a manutenção e continuar. Mas não esqueça que muitos estão ali fora, passando fome, precisando de alimentação, de roupa, de social, que muitos espiritualmente estão morrendo. Se você tem o Espírito Santo, se o amor de Deus está no teu coração, é impossível você não se sensibilizar com a mensagem dos perdidos. Com a permissão do pastor, vocês, pastor, querem orar? Queridos irmãos, se nós tivermos alguém aqui que não é crente, que ainda não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, eu quero lhe convidar para que você, neste momento, tome essa decisão. É a melhor decisão que alguém pode tomar, é de aceitar a Cristo como um único e suficiente Salvador. Não é trocar de religião, religião não leva para o céu, não resolve, mas é aceitar Jesus como teu Salvador pessoal, como o Rei da sua existência. Aleluia. Nós temos alguém que quer tomar essa decisão maravilhosa? Todos nós que estamos aqui um dia tomamos. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Aleluia, aleluia. Você quer aceitar Jesus? Você que ainda não aceitou a Cristo? O que a gente vai fazer? A gente vai te integrar, a gente te ama, vai haver uma alegria no céu. Lucas capítulo 15 fala que houve alegria no céu, pela ovelha perdida, pela dracma achada, e pelo filho que voltou. Aleluia, a alegria no céu. E se há alegria no céu, deve haver alegria no coração daqueles que têm o Espírito Santo do céu.
Aleluia. Eu quero te convidar, abaixa a sua fronte, da maneira que você melhor se sentir com Deus. Aleluia, e se arrependa do teu coração frio, se arrependa da tua insensibilidade. Aleluia, se arrependa das vezes em que você viu uma pessoa, mas não conseguiu agir. Você viu o próximo, você viu ele caído, mas você teve uma atitude como levita, como sacerdote. Oh, glória a Deus, você teve uma atitude de diferença. Você não foi tocado como bom samaritano. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós temos aqui decisões a Cristo, e nós queremos parabenizar essas pessoas pela atitude que estão tomando. É a melhor escolha, a melhor decisão de todas elas. Glória a Deus. A igreja está feliz, amém? Glória a Deus, vamos orar. Glória a Jesus. Abrace essas pessoas que aqui estão. Que bom, temos um jovem aqui, temos uma jovem. Que decisão linda. Todos nós fizemos isso um dia. É a melhor de todas as decisões. É o maior encontro. É a maior de todas, a mais relevante. Querido Pai, estamos orando junto com a tua igreja, pedindo que o Senhor abençoe essas duas vidas que aqui estão, que estão te aceitando como único, como suficiente Salvador. Senhor, que o Espírito Santo venha habitar sobre eles. Oh, que o Espírito Santo que já os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, venha habitar sobre eles, Senhor, lhes ensinando, lhes ajudando. Oh Deus, que eles se sintam amados, que eles se sintam abraçados pelo poder do Espírito Santo. Coloca discipuladores ao lado deles, Senhor. Coloca pessoas, modelos de fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.